Oi, amigas. Meu nome é Fernanda, tenho 41 anos, sou casada há 13 anos com o David, mãe de 3 meninos, o Breno, de 8 anos, e os gêmeos Josué e Tito, de 4 anos. Eu quero deixar aqui para vocês uma lição que eu aprendi com uma flor que eu ganhei há quase 2 semanas atrás. Na rotina da minha vida, da minha casa, eu faço muitas atividades. Algumas eu consigo concluir no mesmo dia, outras não. Mas há um tempo eu precisei voltar ao meu trabalho e eu tento conciliar, a minha casa com o meu trabalho. Quando me refiro à minha casa, digo a minha família e também as tarefas da casa e o meu trabalho. E nem sempre é muito fácil, Tem dias que são mais fáceis que outros, tem dias que são difíceis, tem outros que são impossíveis, mas eu tenho aprendido nesses dias. Não é fácil para mim todos os dias e nem sempre eu lido com leveza, mas tem sido uma escola do Senhor nesse tempo todo, equilibrar todas as coisas e aprender a dar prioridade ao que realmente tem prioridade. Num dia comum, como qualquer outro, eu já fui para o trabalho cansada. Eu deixei aqui em casa muitas tarefas pela metade por fazer, a minha espera de quando eu voltasse do meu trabalho. E já fui com o espírito bem cansado, assim, sem vontade. Nesses dias que a gente se sente cansada, a gente fica pensando o que é que eu tô fazendo, se de repente eu não precisasse fazer isso, essas coisas assim que passam na cabeça de todas as mulheres. Então eu posso dizer para vocês que enquanto eu estava ali no meu trabalho, o meu coração e a minha cabeça estavam em casa. Mas, desculpa, eu fico emocionada quando eu me lembro dessa história. Mas quando eu estava ali trabalhando com crianças, eu não disse no início, mas eu sou psicopedagoga, trabalho com crianças com deficiência intelectual e com dificuldades de aprendizagem. E enquanto eu estava ali fazendo uma avaliação com uma menininha, já tinham passado já algumas crianças durante a tarde e ela seria o último atendimento que eu iria fazer. Eu estava bem cansada, Mas ali, sempre tentando dar o meu melhor, dar o melhor que eu podia. E quando eu estava ali com ela pediu licença e ela trouxe um vaso com umas flores lindas, maravilhosas, as mais lindas que eu já tinha visto. E ela me deu um beijo, me deu um abraço e ela disse para mim: por tudo que você fez por mim. Eu fiquei muito tocada naquela hora, assim, o meu espírito, como posso dizer, eu recebi uma energia do céu, assim, um renovo. Eu voltei para minha casa tão feliz, tão renovada. E no caminho eu vinha conversando com Deus, agradecendo a Deus. E eu intitulei aquela ação dela como um beijo do céu. Foi um momento que o céu veio e me beijou para Deus me dizer que eu estou com você em todos os momentos, eu nunca te abandono, eu estou aqui apesar de todas as coisas, eu sou contigo, eu sou a tua força, eu que te fortaleço. E eu voltei para casa assim com essa sensação: esse é um beijo do céu. Mas passaram uns dias e eu recebi a instrução que essa planta precisaria de um vaso maior, que ela não gostava de ficar muito encharcada, também não muito seca. Ela precisava manter a terrinha sempre úmida, não gostava muito de sol, gostava de claridade. E eu guardei essas instruções, mas infelizmente eu não segui elas. Por causa da rotina, eu não dei atenção para elas. Eu deixei para trocar o vaso depois. Eu molhei, hidratei a planta um dia, 2, e depois eu esqueci. Alguns dias eu já não lembrei mais dela. Só não coloquei ela no lugar onde tivesse claridade. E ontem à noite eu percebi que ela estava ficando com as flores começaram a declinar. Eram flores bem eretas,
um rosa choque maravilhoso. E eu vi que as flores começaram a declinar. O caule da flor começou a declinar. E hoje pela manhã, e eu pensei, amanhã eu vou trocar essa flor para um vaso maior e não posso esquecer de molhar. E hoje pela manhã, quando eu acordei, as flores estavam todas declinadas e várias folhas tinham mudado a cor, de um verde bem vivo, elas estavam bem amareladas, murchas e amareladas. Eu fiquei tão triste, e tentei correr contra o tempo. Peguei um vaso maior, coloquei ela num vaso maior e molhei. E fiquei ali esperando, né, como que se um passe de mágica elas pudessem mudar. Mas eu segui na rotina da casa, torcendo e pedindo misericórdia para que ela realmente pudesse seguir, né, seguir se desenvolvendo, apesar da falta de cuidado que eu tive com ela. E foi que eu segui fazendo a rotina da casa e passado 2 horas eu resolvi olhar ela de novo e fiquei surpresa em ver que a cor das flores das folhas começaram a voltar e a folhagem começou a ficar mais ereta de novo. Aquilo foi um choque para mim, porque mesmo torcendo para que ela voltasse, né, à vida, que ela revivesse, eu não esperava. Eu pensei que eu havia perdido, como eu já perdi muitas plantas que eu já ganhei, porque não é uma habilidade natural minha, é saber cuidar de plantas. E eu fiquei surpresa com aquilo, e aquilo tocou muito meu coração. E imediatamente o Espírito Santo veio no meu coração, me trouxe Jó 14, que fala aquela passagem que fala que ainda que uma árvore tivesse cortada, ainda que o seu tronco já tivesse morrido, ao cheiro das águas ela floresceria. E isso falou tão forte no meu coração. E sobre a manutenção que a nossa alma ela precisa ter diariamente. Jesus é a fonte de água viva, a palavra é a água que sustenta a nossa vida. Eu posso dizer que a palavra é a terra firme, cheia de nutriente, que nos nutre, que nos alimenta. E Jesus Cristo, a sua presença, a oração, a adoração, ela é a água, ela manifesta a água, a fonte que é Jesus sobre a nossa vida. E ainda mais, o Senhor falou outra coisa mais profunda comigo, que é preciso, assim como essa planta teve que sair daquele lugar apertado, limitado, para ir para um lugar maior, para se ampliar, para crescer, para se desenvolver. Nós precisamos muitas vezes sair daquele lugar que nos limita, aquele lugar que nos oprime, aquelas mentiras que nos sabotam, aquele jeito que nós aprendemos, que como vou usar a palavra, nos faz regredir, aquelas atitudes, aquelas mentiras, aquele aprendizado que faz a gente sempre voltar atrás. É preciso a gente sair desse lugar que nos limita e ir para um lugar maior. E esse lugar maior é a presença de Deus, é o conhecimento, é a sabedoria. Quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a sua palavra, mais as minhas fronteiras se alargam, mais Deus estende os meus lugares, mais eu recebo da sua palavra, do que Ele tem para mim, mais eu cresço, mais eu me desenvolvo, mais eu floresço. E como toda planta que floresce, que dá frutos, todos ao redor conseguem se alimentar, conseguem usufruir da sua sombra, conseguem ser nutridos por ela. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, que você se alimente da palavra de Deus, que você se sacie da fonte que é Jesus e que você saia do lugar que está te limitando. Esse lugar pode não ser físico, é um lugar às vezes conceitual. É aquilo que você sabe, é aquilo que você viu, que você saia desse lugar que te limita e vá para um lugar maior, que é a presença de Deus, onde você vai poder se alargar, crescer, estender suas raízes, crescer e florescer em Deus. Amém, amigas? Um beijo no teu coração.